Dentro dessa geometria e desse código bizarro, quando a gente para e analisa, olha para essa situação, a gente percebe que as pirâmides estão emitindo uma espécie de um código, uma decodificação para uma realidade. Eu sou Carol Capel, a sua aficionada em pirâmides favorita, e no vídeo de hoje se prepare, porque você vai conhecer as constantes universais e códigos matemáticos que estão incrustados nas pirâmides do Egito. Mas não é só isso não, você também vai entender como essas pirâmides estão se comunicando conosco. Sim, as pirâmides falam. Muitas pessoas não sabem disso, mas as pirâmides do Egito não possuem apenas 4 lados, mas sim, elas possuem 8 lados. Elas possuem uma concavidade em cada lado, fazendo com que cada uma das pirâmides do Egito possuam 8 lados. E se a gente já acha difícil, quase que impossível, seres humanos do passado terem construído tal monumento, se você adiciona mais lados nessa pirâmide, você não apenas complica ainda mais o design, mas você também produz uma geometria, um código bizarro. Dentro dessa geometria e desse código bizarro, quando a gente para e analisa, olha para essa situação, a gente percebe que as pirâmides estão emitindo uma espécie de um código, uma decodificação para uma realidade. São números e mais números, números que não acabam mais, em uma espécie de sequência, ou seja, uma sequência matemática pensada, não é algo aleatório colocado ali. Números que não deveriam estar lá, como por exemplo a constante universal. Esse número, ele não deveria estar na geometria das pirâmides, mas ele aparece na geometria das pirâmides. A constante universal foi descoberta há mais ou menos 100 anos atrás, e se a gente for pensar que, de acordo com a arqueologia moderna, as pirâmides foram construídas há 5.000 anos atrás, como é que eles descobriram a constante universal antes para colocar nas pirâmides? Só que não é só isso não, tem o número de Pi, tem a sequência de Fibonacci, por exemplo, e todas essas fórmulas também estão contidas dentro dessa geometria. Só que para ficar ainda mais interessante o nosso papo aqui, nós também temos os números de Euler contidos no design das pirâmides. Toda essa geometria produz uma mensagem. As pirâmides possuem em sua construção uma mensagem para o mundo. As pirâmides de Gizé, por exemplo, elas estão situadas dentro de uma latitude muito interessante. E aparentemente, essa escolha da latitude onde as pirâmides estão situadas foram derivadas da astronomia, porque nesse local existe um efeito perfeito de lente da atmosfera do planeta Terra. Então a localização delas também não é uma localização aleatória. Elas estão a 1/3 do caminho entre o Equador e o Polo Norte. Os especialistas acreditam que o fato dessas pirâmides estarem nessa latitude tem tudo a ver com a mensagem que está contida nas pirâmides. Algumas pessoas muito notáveis do nosso planeta Terra acreditam ou acreditavam fortemente que as pirâmides do Egito são uma espécie de usina de energia elétrica, algo que poderia prover energia gratuita e limpa para o planeta inteiro sem que a gente precisasse de fazer muito esforço. Infelizmente, logo depois que ele morreu, toda a pesquisa dele foi recolhida pela CIA e até os dias de hoje é mantida como top secret, porque sabe-se lá o que ele estava trabalhando que o governo dos Estados Unidos não quis que o mundo inteiro ficasse sabendo. A CIA entrou no apartamento dele onde ele viveu seus últimos anos de vida, limpou todos os arquivos que existiam ali e até hoje, quase que 80 anos depois, nós não sabemos no que ele estava trabalhando. Mas presta atenção nisso agora, não é só porque ele morreu que ele deixou de contribuir nas pesquisas aqui do planeta Terra. Existem provas muito contundentes que apontam que ele continua em contato com as pessoas aqui da Terra, fornecendo informações e principalmente ajudando no desenvolvimento de novas tecnologias. Mas será que isso é possível? Bom, eu lhes digo que sim, é possível.
Só que esse assunto vai ter que ficar para outro vídeo porque eu ainda tenho muita coisa para falar sobre as pirâmides. O próprio material utilizado na construção das pirâmides é extremamente condutor de energia elétrica. A pirâmide, então, seria uma espécie de gaiola de Faraday gigantesca. Existem fortes evidências para acreditar que os egípcios sabiam como trabalhar com energia eletromagnética e gravidade. Interessante que existe muito granito na construção das pirâmides. E o granito, por exemplo, possui muita sílica, que é o componente utilizado para a fabricação de componentes como microchips, aqueles internos que a gente utiliza. Ele é um excelente condutor de energia eletromagnética e existe uma correlação muito bizarra com todos esses megalitos imensos do passado e o nosso planeta. Todos eles foram feitos de materiais similares, justamente com esse propósito. Mas para que mesmo que os egípcios utilizavam eletricidade se naquela época não tinha nenhuma lâmpada que poderia ser ligada com eletricidade? Para que eles precisavam disso? Bom, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre um artefato muito interessante, uma arca que foi retirada de dentro do Egito que utilizava e fornecia energia elétrica. Então vou deixar no card para você assistir, caso você tenha curiosidades. Aqui no canal também a gente já falou sobre a fascinante história de Atlântida, como esses seres de Atlântida sobreviveram e como eles migraram para o Egito posteriormente. E se esse for realmente o caso, se os egípcios forem os descendentes dos seres de Atlântida, nós estamos falando de seres extremamente avançados e extremamente evoluídos. Então, para alguma coisa, eles utilizavam energia elétrica. Eu arrisco dizer que eles utilizavam para propósitos de ressuscitação. Igual a gente faz hoje, sabe? Que dá um choque na pessoa quando a pessoa tem uma parada cardíaca. É a mesma coisa, mas se isso for verdade, a gente está falando de uma civilização que tinha muito, mas muito poder. Muito mais poder do que a gente tem hoje. E a gente nem imagina como eles perderam esse poder todo. A tecnologia que a gente tem hoje, ela deveria ser mais avançada do que a tecnologia que a gente tinha no passado, por exemplo, né? Só que não, isso não é verdade. Por algum motivo que não nos foi revelado, toda essa tecnologia do passado, que existia no passado, ela foi apagada, foi varrida do planeta Terra. É como se a gente tivesse sido proibido de ter contato com essas tecnologias. E como se isso tivesse total ligação com os deuses, que no passado viviam aqui juntamente com os humanos de boa, era uma relação super saudável. De repente, do dia para a noite, eles desapareceram e junto com eles levaram toda a tecnologia que eles trouxeram para o planeta Terra. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai parar de falar de deuses e vamos continuar falando de Egito, mas você já ouviu falar do escaravelho? Aquele besourão, gente, é um besourão, um bichão enorme. Pois é, ele é conhecido como escaravelho, né? Mas também é conhecido como besouro rola bosta. Porque o que ele faz? Ele pega uma bolinha de cocô e ele vai rolando aquele cocô até o final do universo, entendeu? Enquanto tiver espaço para ele rolar o cocô, ele vai estar rolando. É estranho, gente, eu sei, mas é isso que o besouro faz, tá? Eu não tô falando besteira nem nada, ele faz isso mesmo. Ele utiliza essa bolinha de cocô, seja como alimento ou como ninho, ele coloca ovo ali dentro. Então, tipo, é nojento, é muito nojento, eu sei, desculpa. Só que a parte mais louca da história desse besouro é que não importa o obstáculo que tenha na frente dele, presta atenção nisso agora. Não importa o obstáculo que tenha. Ele pega o cocôzinho dele e ele vai sempre rolando em linha reta, independentemente do obstáculo que tem. Então, se tiver uma árvore, ele passa por cima. Se tiver uma pedra, ele passa por cima. Se tiver uma pirâmide, ele vai passar por cima rolando o bagulho. Por quê? Porque ele é o único inseto do planeta conhecido por se orientar pelas luzes da Via Láctea. A grande maioria dos animais e dos insetos do nosso planeta se orientam pelo campo magnético. Outros se orientam pelo vento, pelo som. Tem várias maneiras de orientação. Porém, esse besouro em específico, ele se orienta pelas estrelas. Ele é tipo um besouro astrônomo. Só que os biólogos fizeram essa descoberta surpreendente apenas em 2013. E cerca de 5.000 anos atrás, na época dos egípcios, eles, sem nenhum conhecimento dessa conexão bizarra que o besouro tem com as estrelas, eles já consideravam o escaravelho como sendo um símbolo sagrado, representando um link entre eles e os deuses. É interessante que, como uma civilização inteira, cheia de coisa para fazer, afinal de contas eles tinham uma fucking pirâmide para construir, eles tiveram tempo de prestar atenção em um pequeno inseto. Em todos os templos egípcios, todos os papiros, todos os documentos e hieróglifos, o besouro aparece.
No templo de Karnak, por exemplo, o local onde os faraós eram coroados no passado, existe uma imensa estátua do besouro em representação ao deus egípcio Khepri. Os egípcios viam o sol se movendo durante o dia, e então eles observavam o besourinho lá rolando a bostinha. Eles pensavam que deveria ter um besouro gigantesco lá no céu movendo o sol, empurrando o sol bem como o besouro faz com a bolinha de cocô. E aí eles pegaram e nomearam o deus Khepri. Eles acreditavam que o sol era o olho de Ra e que o sol era uma espécie de máquina voadora que carregava os deuses para todos os lugares. Então olha que coisa louca. Eles acreditavam que o deus, um dos deuses mais importantes deles, era uma nave, e essa nave estava sendo movimentada por um besouro gigante, que é o escaravelho, que é Khepri. Então o Khepri, ele era uma espécie de piloto da nave do deus Ra. E já existe uma teoria bastante difundida que a gente sempre fala aqui no canal sobre os astronautas do passado, os antigos astronautas. Afinal de contas, quem eram esses antigos astronautas? Bom, eles eram esses deuses vindos do céu. Eles têm esse nome justamente porque eles vinham do céu, são astronautas. Os teoristas dos astronautas antigos acreditam que a representação do deus Khepri como sendo um escaravelho, ou às vezes até um humano com cabeça de escaravelho, seja inspirado sobre o contato real que os egípcios tiveram com seres de outros planetas. Você, por exemplo, já deve ter ouvido falar dos insetoides. Não ouviu falar dos insetoides? Gente, os insetoides são uma raça de alienígena que eles têm aparência de inseto. Olha, eles são extremamente assustadores. A maioria deles são benéficos, de acordo com a nossa moral. Mas eles são assustadores, porque você imagina, você encontrar com um louva-a-Deus gigante no meio de uma plantação. Não é legal. Esses seres, esses insetoides, eles estão diretamente ligados a um processo de mutação genética que o Homo sapiens sofreu no passado. Vocês percebem um padrão aqui na história? Todas as histórias que a gente conta aqui dentro do canal, sejam dos egípcios, dos sumérios, dos acádios, é a mesma história. Na história dos sumérios, eles falam exatamente a mesma coisa. Eles não falam de insetoides, mas eles falam de seres com corpo de peixe e cabeça de peixe. Ou seja, é a mesma história. Aliás, todas as histórias do passado falam a mesma coisa. Então é totalmente plausível que essas figuras do passado, essas figuras engraçadas dos egípcios, todas aquelas figuras com aparência diferenciada, a quem os egípcios chamavam de deuses, é muito possível que esses seres sejam extraterrestres. Mas aí a pergunta que não quer calar: para onde eles foram? Será que eles não quiseram ter um filho aqui, um filho híbrido, de repente, ficaram por aqui, daí nascia metade ET, metade humano? Cadê esses caras? Por que eles vieram aqui, fizeram tudo o que fizeram e depois foram embora? Falando nisso, uma sugestão bem lúdica para entender tudo que eu falei aqui dentro desse vídeo é aquele novo filme da Marvel, o Eternos. A gente vai falar mais sobre esse filme em detalhe em breve. Mas o que acontece é que eu assisti o filme e, gente, tem total ligação com as coisas que eu falo aqui dentro do canal. Então, se você quiser entender essa relação que os deuses tinham com os humanos do passado e por que eles foram embora, eu recomendo o filme, porque tá bem lúdico. Eu quero, obviamente, saber o que você pensa de tudo isso, se você sabia dessa história do deus Khepri e se você sabia que os humanos tinham contato com seres insetoides no passado. Olha, digo-lhes mais. Os insetoides não foram embora, eles ainda estão aqui e eles trabalham em coisas sensacionais. Em breve eu trago uma informação mais apurada sobre os insetoides. Ainda estou esperando eles entrarem em contato comigo para eles virem aqui fazer uma entrevista. Senhores insetoides, se vocês estão me assistindo, queremos vocês aqui no canal. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você está achando minha voz um pouco diferente, fique tranquilo, eu estou me recuperando de uma gripona que eu peguei para fins de auditoria da galera que gosta muito de cuidar da vida e da saúde alheia. Não é Covid, eu fiz 2 testes e não deu. É só uma gripe mesmo que eu peguei porque aqui na Polônia tá nevando muito e tá muito frio e eu tive uma baixa imunitária, tá? Então essa é a voz da pessoa no momento que já está 7 dias doente, mas está se recuperando. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!